você abrisse a palavra de Deus no livro de Êxodo 28. Livro de Êxodo, capítulo 28. Vocês acharam? Eu quero me ater tão somente dos versos 36 até o 38. Êxodo 28, do 36 ao 38. Diz o texto: Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com as gravuras de selos, dizendo: Santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Curva a sua cabeça. Obrigado, Jesus, por esta palavra, e com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada, e para tanto eu te peço sabedoria, graça, muita unção, para me fazer entender que a tua presença, que já é real, se torne mais intensa por conta da tua palavra. Fala de uma maneira audível, individual, que cada um de nós seja agora o teu alvo de amor e de aceitação. É a minha, a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Você pode dizer: Deus tem uma palavra poderosa para mim. Nosso tema, a gente está em Centro Data Show por uma questão pontual, mas o nosso tema vai ser santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Essa semana eu fui tremendamente ministrado por esse sentimento do coração de Deus. E o verso 38, quando ele fala de Arão, no que concerne as coisas santas, ele termina dizendo assim: e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Temos aqui um texto que faz parte do Antigo Testamento, e eu sempre trago à memória que existem coisas no Antigo Testamento, os rituais mosaicos, são coisas que foram abolidas, porque são coisas cumpridas na pessoa de Jesus. Toda a revelação que Deus deu a Moisés no que concerne aos rituais foram satisfeitas por causa de Jesus. Mas o modelo de Deus para o sacerdote, o modelo é algo que não muda, porque é alguma coisa que Deus estabeleceu como um relacionamento dele para conosco, o nosso para com ele. E quando nós falamos de sacerdotes, nós certamente falamos de um entendimento pontual que se deu exatamente no Antigo Testamento, quando Deus chama agora Moisés e lhe fala acerca de Arão, que seria o sumo sacerdote. Arão seria o homem encarregado de oferecer todas as ofertas pelo pecado do povo, e queremos lembrar que todas aquelas ofertas, elas só tinham o poder de cobrir o pecado do homem. A oferta que os filhos de Israel traziam a Deus, elas não tinham o poder de remover, só de cobrir. Então era algo que ficava temporariamente coberto, até porque os homens voltavam a pecar
e todas as vezes havia um ciclo, né? Que não se findava por conta do pecado do homem. Quando nós falamos de Jesus e da ceia, nós queremos lembrar que o desejo de Deus maior é que todo aquele processo ritualístico, que todas aquelas demandas, problemas que envolvia o distanciamento do homem em relação a Deus, todas essas coisas estavam no coração de Deus como um desejo de Deus convergir para um só ponto, para que Jesus fosse a expiação pelos nossos pecados. E o texto bíblico diz que o sangue de Jesus não veio para cobrir pecados, mas sim para removê-lo. Você diz amém? Então nós queremos reafirmar que todo o sacrifício de Jesus, até porque o Antigo Testamento apontava para o Novo, o Antigo Testamento ele apontava para aquilo que um dia seria perfeito, e a carta aos Hebreus diz que se a lei fosse perfeita, não se buscaria lugar para se introduzir um novo mandamento ou uma nova dispensação. Então, uma vez que a lei era ineficaz para resolver a relação entre Deus e o homem, Jesus veio para ser essa mediação. Ele é o mediador entre nós e Deus. Os nossos pecados foram perdoados e removidos, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você diz amém? Então, essa introdução tem um aspecto de nós mostrarmos que existem coisas que no Antigo Testamento elas não foram removidas, que uma nova lei, se foi uma lei parcial, porque a gente está falando algo acima da lei, a gente está falando exatamente do desejo de Deus, de como deveria se vestir o sacerdote durante o seu trabalho ali no tabernáculo. Claro que quando ele voltava para casa, toda essa roupagem, esse vestuário, né, ele era deixado, ele voltava, se era um homem comum, vestia-se certamente dentro da cultura da época, mas pontualmente na hora de exercer o ofício, de estar ali oferecendo as ofertas, ele tinha uma roupa, né, específica. Mas eu quero chamar a atenção para a mitra ou turbante, que Deus faz uma exigência que o sacerdote deveria pôr em sua cabeça uma mitra, ou muito conhecido também como turbante, e na sua testa Deus disse a Moisés que eles deveriam fazer uma lâmina de ouro, e nessa lâmina que era colocada na testa de Arão, amarrado aqui com 2 cordões azuis, estava escrito na lâmina: santidade ao Senhor. Eu acredito que todas as vezes que o judeu vinha trazer a sua oferta, ele olhava para a testa de Arão, e o que ele lia lá na testa de Arão? Você pode recitar comigo? Santidade ao Senhor. Todas as vezes que Arão lidava com os demais sacerdotes, ou com todos os levitas, todos quando punham seu olhar na testa de Arão, estava escrito o que, irmãos? Santidade ao Senhor. Eu imagino também quando Arão levantava pela manhã e depois dele colocar sua veste, porque era um dia de tantos afazeres, ele olhava no espelho, aquela mensagem também era para ele ministrada, e essa mensagem que ele internalizava estava escrito o que, meus amados? Santidade ao Senhor. Isso deveria ser exatamente o comportamento ou esse trabalho que Arão devia ter, essa indumentária que ele deveria todos os dias para poder fazer o seu trabalho e oferecer as ofertas em prol do pecado do povo. Nessa lâmina de ouro era muito conhecido como
coroa de santidade. Era uma exigência de Deus para que ele pudesse fazer o seu trabalho. E algumas vezes nós até achamos que essa incumbência em relação ao chamado sacerdotal era algo, com certeza, no Antigo Testamento era algo pontual, né? Deus chamou a família de Moisés, consagrou o seu irmão Arão como sumo sacerdote, levantou os levitas para cuidar, né, dos utensílios, de tudo aquilo, para que todo o trabalho, a casa de Deus, fosse ordenada com esse propósito. Mas o apóstolo Pedro nos traz uma revelação para os dias de hoje. Em 1 Pedro 2,9, Pedro diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. O que mais? A nação santa, né? Então, vamos ler lá para a gente poder não ficar só nisso. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido para... Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estão comigo? Vós que outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Na visão de Pedro, cada um de nós foi chamado para o exercício do sacerdócio. Porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, havia uma prerrogativa tão somente de Abraão, de Moisés, de Arão, seus filhos, dos levitas, principalmente Moisés e Arão eram as pessoas encarregadas de ouvir Deus e de falar aos homens. Era Moisés que trazia a comunicação do desejo do coração de Deus, e de alguma forma Moisés era a pessoa que mediava entre Deus e os judeus. E agora, em Jesus, a Bíblia fala que o véu foi rasgado de alto a baixo, e nós passamos a ser visto diante de Deus, cada um de nós como um sacerdote. Você pode dizer para o seu irmão: eu estou sentado do lado de um sacerdote. Eu sou um sacerdote? Sou, porque eu sou pastor da igreja, mas eu sou sacerdote, mesmo se eu não fosse pastor da igreja, porque qual é a função do sacerdote? Ouvir de Deus e falar aos homens. Se você faz isso, você é um sacerdote. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Todos nós fazemos parte da família real. Todos nós, enquanto participantes da família real, somos príncipes. Todos nós, enquanto pessoas que fazem parte da família real, nós ouvimos diretamente do rei. E quem é o nosso rei? Jesus é o nosso rei. Nós ouvimos dele e ministramos aos homens. Nós ouvimos dele e falamos os planos dele para os homens. E eu fico imaginando qual é o desejo de Deus para conosco. A carta aos Hebreus diz que o Senhor não nos falaria tão somente pela palavra escrita. Foram duas maneiras que Deus usou para falar aos homens ou à humanidade durante todo esse tempo. Deus lhes falava a priori, verbalmente, pontualmente com certos homens, os profetas. Eventualmente o Espírito de Deus vinha sobre eles e eles eram levados, inspirados e profetizavam. Não havia uma coisa dioturna, mas era algo eventual, porque o Espírito Santo ainda não morava neles. E hoje o Espírito Santo mora onde? Em nós. Nós podemos ter uma palavra profética todos os dias. Nós podemos ter sonhos proféticos todos os dias.
Ontem nós tivemos o culto jovem e falamos sobre a água da vida, e ali foi feito, irmãos, ali, uma fonte, e salvo engano, parece que foi a Joyce que sonhou, não foi? Sobre aquela fonte, e o pai dela deu forma, materializou-se. E ontem nós estávamos vendo, quando a Priscila ministrava, a Priscila vai e bebe da água, e todos aqueles que foram atrás de Priscila bebendo da mesma água. Eu estava lembrando da mulher samaritana, que Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A gente está falando de sede espiritual, meus irmãos. A gente está falando de sermos saciados definitivamente. Diga aí, seu irmão: saciado definitivamente. Você nunca mais vai ter sede espiritual se você guardar a palavra de Deus e os seus mandamentos. Exatamente isso. Exatamente isso. E eu pensava comigo, quando o autor da carta aos Hebreus volta a lembrar, ele diz, eu falava de duas maneiras de Deus falar, no início, porque não havia a escrita, o papel. Primeira vez que Deus deu forma à palavra verbalizada, ele escreveu numa pedra, em duas tábuas de pedra. Tábua de pedra é forte, né? Mas ele fez do seu papel de escrita duas pedras. Como Deus fez? Escreveu com o quê? Quem sabe? Escreveu com o seu dedo, dando ali, até porque os judeus saem agora, depois de 400 anos do Egito, perderam a linguística, perderam a cultura, perderam a vida espiritual. 400 anos exilados, como escravos. E agora Deus vai, aquilo que deveria ser passado para Moisés, e para que pudesse estar entre eles, Deus escreve com a sua própria mão. Só que quando Moisés desce, né, isso nem estava na mensagem, mas a gente entrou, vamos continuar. Quando Moisés desce, em razão de 40 dias de Moisés estar no monte, o povo entendeu que Moisés não voltaria mais, que ele tinha morrido, e ali Arão, para atender uma exigência do povo, fez ali um bezerro. E quando Moisés volta, Deus diz para ele no monte: volta depressa, que o povo se corrompeu. Moisés vê aquela cena, quebra a escrita que ele trazia, e Moisés ficou indignado. Moisés derrubou aquele altar com o bezerro. E se você depois for falar no Antigo Testamento, você vai ver os pormenores. Enquanto Moisés estava buscando detalhes daquilo que Deus estava revelando a ele. Mas, quando Deus ele estabeleceu todas essas coisas, foi o pós, né? Aí o povo tinha acabado de sair, agora Deus começa a dar leis, Deus começa a dar escrita, e o povo deveria exatamente obedecer o que Deus estava dizendo. Volto lá a Hebreus, que diz que nesses tempos que Deus iria escrever na tábua, né, dos nossos corações, que Deus iria escrever exatamente no nosso coração aquilo que na verdade era tão somente escrito num livro, ou talvez verbalizado com a possibilidade de se perder ou de se esquecer. E Hebreus diz que Deus iria imprimir no nosso espírito as suas leis. Uma vez conhecendo as leis de Deus, convertendo-se a Ele, você pode, meu irmão, até de repente que Deus te guarde, a achar que você pode viver sem Jesus e ir embora. Mas eu quero dizer para você que as leis do Senhor nunca vão sair do seu coração,
O problema é de aceitação e de cumprimento, mas não de remoção. Deus não vai remover do teu coração aquilo que foi escrito, como Deus não vai apagar a experiência que você tem com o Senhor. Você pode abraçar o seu irmão e dizer a ele: ninguém mais poderá apagar a experiência que você tem com Deus. Ninguém vai mais poder apagar. Amém? Está escrito mesmo. Então, nesse momento que Deus faz essa exigência para Arão, a pergunta que não quer calar: como funciona isso hoje no Novo Testamento? Se as leis do Senhor estão escritas no nosso coração, se as leis do Senhor, elas fazem parte efetivamente do nosso cotidiano, em regra, eu poderia dizer que nós deveríamos, ainda que não fosse de forma literal, eu acredito que na nossa testa poderia, se todas as pessoas que olharem para nós, poderiam exatamente ler aquilo que os judeus liam na testa de Arão. É muito comum, quando você olha para uma pessoa que está cheia de Deus, aquela pessoa começa a brilhar no seu rosto, sim ou não? Aquela pessoa tem um brilho de Deus. É como se aquele brilho e aquele semblante cristão pudesse evidenciar santidade ao Senhor. É como se eu e você trouxéssemos essa lâmina de ouro na nossa testa, e que todas as vezes que nós acordamos pela manhã e olhamos no espelho, nós sabemos que a santidade é o único vínculo de relação entre Deus e o homem. Santidade ao Senhor. Sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Não tem como a gente se relacionar com o Deus santo sem que a gente viva em santidade. Embora sejamos pecadores remidos. Diga comigo: eu sou um pecador remido. Diga comigo: eu sou um pecador perdoado. Eu fui perdoado. Então, você e eu podemos viver uma vida apartada do pecado, viver uma vida apartada das coisas que são comuns no mundo. Algumas coisas que nós temos visto a igreja odierna viver, né? A gente precisa cuidar daquilo que se fala, daquilo que se ouve, daquilo que se transmite, né? A gente precisa cada dia, antes de emitir algum juízo de valor, a gente poder reflexionar: o que eu vou falar vai edificar? O que eu vou passar para alguém vai ajudar efetivamente para que essa pessoa seja balizada, restaurada, firmada na fé? Então, eu acredito que naquele tempo, quando Deus faz essa exigência a Arão, mesmo Arão tendo que todo dia oferecer as suas ofertas pelos seus pecados, e uma vez por ano, não sem sangue, diz o texto, Arão entrava no lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, quando ele levava o sangue, para que pudesse o pecado do povo ser o quê? Removido não, coberto. Ali havia um processo de aspersão, e o sangue era aspergido no altar, e o sangue era aspergido também, ele era levado ao lugar santíssimo, para que Deus pudesse perdoar o pecado do povo. O que é sabido é que Arão, ele não ficava também sem oferecer as ofertas pelo seu pecado. Hoje as nossas ofertas, o que são? É o pedido que nós fazemos a Deus de perdão todos os dias. É o pedido que nós, quando entendemos que precisamos buscar estar mais conectados com Deus, mais sensíveis à sua voz, precisamos entender que a gente precisa cada dia pedir perdão a Deus e melhorar cada dia nossa relação, até que as pessoas, ao olharem para nós, elas leem no
nossa testa santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Você pode dizer, seu irmão, isso não é impossível, porque Arão levava na sua testa e ele não tinha o Espírito Santo morando nele. Nós temos. O Espírito Santo mora em nós, e quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, o nosso coração fica como? Triste. A gente fica constrangido. Algumas vezes a gente diz para Deus: eu não tenho direito de fazer o que eu fiz em razão de tanto sacrifício, de tanto amor e de tanta misericórdia. Eu vou trazer algo até mais firme, porque faz parte do contexto. Então, a santidade para o exercício do chamado. Eu estou chamando de chamado eclesiástico. Eu estou falando de chamado cristão. Diga comigo, chamado cristão. É uma relação entre nós e Deus. O chamado cristão exige que nós possamos a cada dia nos santificar. O chamado cristão exige que nós a cada dia façamos uma avaliação, uma introspecção, para que as coisas melhorem nessa relação entre nós e Deus. Vivemos hoje uma crise de identidade, em muitos chamados por falta de santidade, de pureza. Vocês querem ver uma coisa? Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1, 15 e 16, Paulo diz assim: tudo é puro para os puros, mas para os impuros e contaminados nada é puro. Existem pessoas que não veem pureza em nada, E existem pessoas que nos julgam exatamente, sabe lá Deus por quê? Porque com a mesma medida em que nós julgamos, nós seremos julgados, na mesma medida que nós medimos, seremos medidos. Mas quando nós falamos que tudo é puro para os puros, quando nós vivemos muito perto de Deus, a gente quer ser exatamente dirigido por uma pureza. Diga comigo, pureza. Diga, no século 21, nós possamos ser um povo movido por uma pureza, por uma santidade, Mas nada é puro para os impuros. Os impuros vão ver sempre impureza. As pessoas que já se contaminaram em razão de uma avalanche de impureza, vai consolidar exatamente a última parte do texto. Mas para os impuros e contaminados, às vezes eu fico vendo, a gente está na rua, a gente está no trânsito, a gente está num convívio com outrem, sabe, irmãos? E a gente sabe que a gente não encontra no mundo aquilo que nós propagamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós entendemos que é ideal. Diga comigo, aquilo que nós entendemos que é ideal. Mas nem tudo aquilo que nós defendemos que é ideal é real na nossa vida. Ainda não é, diga, ainda não é, mas vai ser com a glória e com a graça de Deus. Nós queremos que as pessoas olhem para a nossa testa e leiam santidade ao Senhor. Por quê? Porque Deus é santo. Imaginemos um Deus tão puro, tão santo, se relacionar conosco tão impuros, tão movidos por coisas humanas, tendência pecaminosa, erros. Eu acho que o pior de tudo é a gente não lutar contra essas tendências. É tempo de nós empunharmos uma espada e dizer: eu vou lutar contra aquilo que me torna impuro, eu vou lutar contra aquilo que me deixa menos santo, eu vou lutar contra aquilo que me afasta e me distancia de Deus, porque o pecado me distanciava, mas Jesus me aproximou, e eu não vou perder mais o carro, a cadeira, o lugar, vou chamar de lugar, o lugar que Ele me concedeu. Eu sempre falo, usando um caso concreto, eu sempre vou lembrar das nossas cadeiras. Elas, quando nós compramos, da empresa Barra Virada,
E o negócio estava bem assim, alvoroçado mesmo para a gente comprar, porque estava caro, né? E a gente conseguiu comprar na época muito caro. Mas hoje uma cadeira dessa deve estar nos valendo aí, se você for comprar, R$400 a unidade. Só que a gente precisa ter um olhar espiritual. No mundo dos homens, essa cadeira vale R$400. Mas na visão de Deus, essa cadeira não tem preço. Porque Jesus pagou um alto preço. Alto preço, por que um alto preço? Porque você não tem como mensurar o valor. Tente mensurar aí a morte de Jesus e o valor dela. Imensurável. Esse lugar que você está sentado agora teve preço de sangue. E sangue de um inocente, de um homem puro que não pecou, mas por nossa causa ele morreu para que nós nos assentemos nesse lugar. Esse lugar é um lugar de honra. E para Deus ele não tem preço. Custou para Deus um alto preço. É essa visão que nós temos que fazer quando a gente une as coisas humanas com as coisas espirituais. Vocês ainda estão aí? Então, refletir o caráter de Cristo é de suma importância. E eu estava falando do autor da carta aos Hebreus. Eu quero trazer um pensamento desse autor que se encontra exatamente em Hebreus capítulo 4. Eu acho que é exatamente o que eu iria falar e deixei de falar. Sem o data show, né, o negócio fica mais... Mas não tem problema. Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno para Deus? Hoje. Você pode dizer para o seu irmão: esse é o seu tempo. Se agarre com ele. Esse é o tempo nosso. Amém? Santidade ao Senhor, ela traz para nós autoridade espiritual. Se você tiver uma vida separada, santificada, pelo menos separada para Deus, você vai ter autoridade espiritual. Diz o Novo Testamento que alguns homens foram expulsar um demônio que estava lá fazendo uma arruaça no lugar onde eles estavam. Eles eram até filhos de sacerdotes, né? Lá, porque a igreja estava comprometida no início da era cristã. A igreja se envolveu com o Estado e os homens não serviam a Deus como deveria. Por isso que Deus teve que levantar Martinho Lutero para fazer uma restauração em relação à igreja. Pois bem, eles chegaram para aquela pessoa oprimida e disseram: nós te expulsamos em nome de Jesus, de quem Paulo prega. O nome de Jesus por si só, ele tem o quê? Autoridade. O nome de Jesus tem poder. Mas o diabo sabe quem está investido de poder. E a resposta foi: nós sabemos quem é Paulo e muito bem sabemos quem é Jesus, mas vocês quem são? Partiu para cima deles e deu uma surra. Porque eles usavam o nome que tinha autoridade, mas eles não eram o quê? Autoridade. Diga para o teu irmão: a santidade te dá autoridade de entrar na presença de Deus, de expulsar demônios, de ter a revelação dos céus, de sonhar com a eternidade ao lado de Deus, de poder ter sonhos proféticos,
Deus não vai fazer nada sem te avisar. E se você amargar alguma coisa na vida, Deus vai dar a última palavra. Nada acontece sem a permissão dele. Deus vai te guardar todos os dias da sua vida, em nome de uma relação que começou entre você e Deus, por causa da cruz, por causa de Jesus. Você é livre por causa de Jesus. Estão sentados. A falta de santidade bloqueia o nosso futuro. Vou repetir. A falta de santidade bloqueia o nosso futuro. Mas a presença dela faz o quê? Desbloqueia. Vocês estão aí? Você quer ser bem sucedido? Quer ter um futuro promissor? Procure se santificar. Procure se aproximar de Deus. Procure ter o seu devocional. Se você tem dificuldade para orar, diga isso para Deus. Eu fui ensinado, enquanto novo crente, isso tem 40 anos, que eu deveria fazer um jejum por semana em prol do meu crescimento espiritual. Eu fazia. Chegou um tempo que eu fiquei dias jejuando, cheguei a 47 quilos, com 1,80 m. Fiquei no osso, mas eu jejuava, porque as batalhas que eu enfrentava, e hoje eu sei que aquelas guerras eram para me impedir de chegar nesse altar, nessa cidade, e poder falar de Deus. Então, a gente trava todos os dias uma batalha pontual, porque quando você opta pelo Senhor, o reino das trevas sabe que Deus vai fazer na tua vida maravilhas. Você pode dizer, seu irmão, Deus te chamou para fazer só maravilhas. E as lutas, tribulações, enfrentamentos não vão se comparar com as maravilhas que Deus fará se materializar. Santidade desbloqueia o futuro. A ausência dela bloqueia. Israel viveu 40 anos bloqueado, porque eles faltavam o que? Santidade. Reclamavam dia e noite. Deixa eu ver a hora para você não reclamar também. Desculpa aí, irmão, não sei por que saiu isso. Mas é mundo real, né? A gente tem que saber lidar com isso, Jesus. 40 anos, uma vida bloqueada. Porque faltava tão pouco. Entende o que eu digo? Ei, Deus já te chamou. Teu nome está escrito no livro da vida. O Espírito Santo mora em você. Você não quer pecar contra Deus porque você foi chamado por Ele. Você sabe que o teu Deus é santo e a relação envolve santidade, porque Ele diz: sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Agora você não tem que se aniquilar porque você às vezes peca. Você tem que ficar esperto para todas as vezes que você pecar, sentir e dizer para Deus: Senhor, me perdoa e me renova. Aí sim Ele vai fazer isso, porque Deus te chamou. Você é uma obra única. Não existe na terra ninguém igual a você. Então você não precisa de outro para ser uma referência. Você é a referência. Você pode dizer para o seu irmão: você é a referência. Diga para ele assim: eu vou melhorar isso. Diga: eu vou melhorar isso. Você é a recompensa de Deus para essa geração. Deus pensou em recompensar a geração. E quando Deus pensou em recompensar essa geração, Deus trouxe para essa geração quem? Olha para ele e disse: você. Diga para ele: euzinho. É assim que a bispa bota no cartão dela, quando dá o dízimo. A bispa bota no coração e diz: euzinha. Aí a Priscila disse: aqui é bispa. Ela pode escrever Zinete, também bota euzinha. E bota no coração, né, Priscila? E dá o dízimo dela: euzinha. Muito engraçada, mas é uma bênção essa mulher.
Então, santidade como modelo de relacionamento com Deus. Joel nos fala no seu livro uma visão que ele teve, uma palavra que ele recebeu de Deus para os dias de hoje. Joel reproduz isso dizendo que haveriam dias, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Talvez Joel não pudesse captar com tanta eficácia, em razão dele ser homem, tão limitado. Mas quando Joel traz essa verdade, nós podemos ver que o Espírito de Deus foi derramado sobre todos aqueles que o aceitam. E eu não posso deixar de encerrar falando exatamente o último verso que nós lemos sobre a questão da aceitação. A ordem de Deus foi o seguinte: também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravará com as gravuras de selo, santidade ao Senhor, e até-la-ás com um cordão azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas. Isso aqui me confundiu. Iniquidade das coisas santas. Logo eu entendo que essas coisas se tornaram santas porque a iniquidade foi tirada. Você pode ser o pior pecador dessa terra, mas a palavra de Deus diz que quanto maior o pecador, maior o Salvador. E ela também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Viva uma vida de santidade e comece a ver o que Deus vai fazer no seu futuro. E eu quero encerrar dizendo: não só na sua vida, mas nos seus descendentes. A tua árvore genealógica vai dar sequência, e você vai saber um dia lá no céu, que talvez você não viva tanto tempo, Estou dizendo que você vai morrer, não. Se a bispa estivesse ali, não, é só uma especulação santa. É igual eu falo que é santa para mim dizer, mas estou dizendo que você vai morrer, não, mas Deus já vai para você. A alegria nossa um dia lá no céu é de saber que os nossos descendentes deram continuidade. Seus netos, os netos dos netos, os netos dos netos, e saber que Deus fez de você o quê? O tronco. Sabia? Deus fez de você o tronco. Lá em casa meus pais não serviram a Deus, se converteram no leito de morte. E a partir da minha vida, os meus filhos servem ao Senhor, são pastores. Os meus netos estão no altar. E os netos dos netos. E um dia chegar no céu, essa parentela linda e poderosa me abraçar. Você é o filho de Davi? Não, eu sou o filho do Davi. Olha que coisa boa. Você entende o que eu digo? Isso só vai acontecer se você não fizer deles tão somente alunos, mas você torná-los mestres. Você pode dizer para o seu irmão: não faça de seus filhos tão somente alunos, torne-os mestres, torne-os mestres, torne-os mestres. E sabe como é que a gente faz os nossos filhos não alunos e mestres? Quando a gente vive e eles convivem com a gente. Porque o que você fala, o que você fala tão alto, que eu não te escuto. Você pode falar qualquer coisa, mas se você não for, você não tem autoridade. Mas se você tiver autoridade, você pouco fala e Deus fala por você. Diga para o seu irmão: Deus precisa também falar por você. Diga: Deus precisa também falar por você.
Deus também precisa falar por você ou de você. Lembra de Eliseu? A mulher sunamita disse para o seu marido: eu vejo que todos os dias passa aqui diante da nossa casa um homem de Deus. Ela não tinha nem relacionamento com ele, mas talvez Eliseu, quando olhasse assim para casa, ela lia: santidade do Senhor. Vamos fazer um quartinho para ele? Vamos fazer um quartinho para ele? Todas as vezes que ele vir para essa banda aqui, a gente vai dar aposento a ele. Aí aquela mulher, o marido concordou, ela fez um quartinho para Eliseu. Todas as vezes que Eliseu ia para aquela área, ele ficava naquela casa que aquela mulher disse do seu marido, porque Deus falara a ela e ela falara ao seu marido. Todas as vezes que esse homem passa, o sentimento que eu tenho é que esse homem é um homem de Deus. Um dia Eliseu perguntou para o seu servo: eu vejo que essa sunamita é sunamita mesmo, não? Sunamita, às vezes são tantas informações. Sunamita. E ele pergunta: o que eu posso fazer por ela? E Eliseu chama a sunamita e diz: deixa eu lhe falar, eu tenho conhecimento com o rei, eu entro e saio no palácio, me assento à mesa com o rei. Se você tiver algum pedido, hoje seria isso a questão política, né, irmãos? O que você quiser. Ela disse: não, está tudo bem. Se você também quiser, eu falo com o general das tropas, eu me assento com ele, a gente toma café, meu amigo. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Não, não tem nada. Aí Eliseu disse para Geazi isso: eu queria fazer alguma coisa. Aí ele disse assim: você não reparou que ela não tem filhos? Hospedar e conviver com homens de Deus vai te trazer muitos benefícios. Ainda que você não tenha a possibilidade de ter filhos, Deus vai criar um meio. Ele mandou chamar ela e disse: daqui a um ano você vai ter um bebê nos teus braços. Ela: faz isso somente para mim, pelo amor de Deus, homem de Deus. Eu te pedi alguma coisa? Está tudo bom do jeito que está. E o que aconteceu? Se cumpriu a palavra. Porque o homem, quando é separado para servir a Deus, para viver o Senhor, Deus vai chancelar a sua estada na terra. Eu quero dizer a você, fechando, que se cumpriu em Atos capítulo 2. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de quê? De poder. E sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles ficaram. Sabe quantas pessoas presenciaram a ascensão de Jesus? 500. Sabe quantas pessoas estavam no Senado no dia do mover do Espírito? 120. 120, a minoria. Quis um compromisso maior com Deus. Foram batizados com o Espírito Santo. E havia uma festa, né? Por conta do Pentecostes. Por isso que o batismo com o Espírito Santo fala sobre o Pentecostes. Havia uma festa. O Pentecostes era uma festa que se fazia 50 dias depois da Páscoa. Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias na terra. Depois Jesus disse: ficar em Jerusalém. No 10º dia, no 50º dia, o que aconteceu? O Pentecostes. Você entende por que o Pentecostes? Eu finalizo dizendo: busque ser batizado com o Espírito Santo. E quando você for orar, fale em línguas. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Mas se ele profetizar, quem está ouvindo vai entender. Porque a profecia, ela é verbalizada, não é o que Deus quer falar. Mas o falar em línguas é uma grande opção. Embora Paulo diz que quem profetiza é maior do que o que fala em línguas. Mas eu quero dizer para você que quando você está orando e fala em línguas, você vai orar coisas que você não entende.
talvez coisas que você nem sabe que você precisa, mas o Espírito Santo pega a tua palavra e lá no céu ela é traduzida, e Deus sabe exatamente o que você precisa. Então, eu queria te convidar a se aproximar mais de Deus, a ser santo. Não fique aí constrangido, com o pé atrás, escondido, e também ninguém vai me ver aqui. Ei, se descobre. Se descobre. Porque se você não se descobrir, Deus te descobre. Vai dizer: Deus, eu não preciso me descobrir, eu não vou me descobrir. Porque Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então se levanta, faz uma aliança e diz: Deus, a partir dessa ceia, eu vou viver uma vida de santificação, eu vou desbloquear o meu destino, eu vou desbloquear o meu futuro, eu vou viver maravilhas na terra dos homens. Aquilo que eu nunca vi, que eu nunca ouvi, não subiu ao meu coração, o Senhor vai preparar e materializar, porque eu bem sei que a obra que o Senhor começou, o Senhor é poderoso para completá-la. Põe a mão no seu coração. Eu tinha pensado no louvor